Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. E a galera Bom dia, madrugou. professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Deixa eu ver aqui se a outra câmera está funcionando. Vamos ver aqui. Cadê? Aí. Tá bom, deixa eu abaixar aqui um pouco para cá. Pessoal, não consegui pentear o cabelo, viu? É assim mesmo, de manhã. Aí. Não queira nem saber se eu conseguir também, senhor. Aí, beleza. Pessoal, só vou dar alguns minutinhos aí para dar para o tempo da galera entrar, né? Hoje são 2 aulas, tá? Então, quem quiser ir se ajeitando aí, página 238, exercício 6, tá? Vou aguardar um pouquinho para o pessoal, para dar tempo do pessoal entrar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. 3 pontinhos. Do céu. Ó, pessoal, já tá uma grande parte da sala aí. Eu vou esperar só mais 1 minuto, tá bom? 7h03 aqui em Brasília. Começamos aí, beleza? Pessoal, olha, informações do tempo aqui na Zona Norte tá bem friozinho, viu? Tá bem friozinho aqui. Os passarinhos acabou de acordar agora. Deixa eu pôr aqui, ó. Vamos lá. Bom, pessoal, 7h03 aqui, tá? Eu vou dar início, são... deixa eu trocar a câmera aqui para falar com vocês rapidinho, peraí. Aí. Beleza, ó. São 7h03, tá? E a gente vai fazer hoje, eu deixei agendado lá para finalizar essa aula e começar a próxima que vai tratar de relações entre conjuntos, tá? Para essa aula, eu programei aqui o exercício 6, o 7 e o 8, tá? São problemas bem grandes, né? São problemas grandes aí, envolvem bastante conteúdo, tá? Então, se tiver dúvida, já pergunta ou anota para enviar dúvida, beleza? Então, bora lá. Deixa eu arrumar aqui. Certo. Agora vai. Vamos lá. Ó, pessoal, para dar uma acordada aí, vou pedir para algum voluntário ler para mim o enunciado. Deixa eu ver aqui. Nossa, o cabelo tá feio. Qualquer um, viu? Pode abrir o microfone e ler pra gente aí. Um só para não dar briga, pessoal. Na figura ABC é um triângulo retângulo isósceles. Calcule PC. Beleza, então olha, eu já desenhei aqui a figurinha, certo? Um triângulo retângulo, tá? É um triângulo que tem um ângulo reto. Um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados iguais. No nosso caso, como é um triângulo retângulo, os lados que são iguais são os catetos, beleza? Porque sempre assim,
tem um teorema que diz o seguinte: oposto ao maior ângulo, você tem o maior lado. Oposto ao menor ângulo, você tem o menor lado. Num triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. Obrigatoriamente, o lado oposto a esse ângulo tem que ser o maior lado, não pode ser igual ao outro, tem que ser o maior, tá? Então, recebe até um nome especial, né? Hipotenusa. Então, se um triângulo retângulo é isósceles, os catetos é quem tem a mesma medida, beleza? Então, aqui no meu desenho, eu marquei, ó, a AB igual ao ABC, né? Eu fiz duas marquinhas, certo? E a pergunta é, né? Ele deu aqui um ponto P no lado AC, deu as distâncias, né, de P a A e de P a B, e ele quer saber a medida de PC, certinho? Então vamos lá, pessoal. Estratégia aí para a saída desse probleminha, tá? Primeira coisa, veja as informações que foram fornecidas, né? Já que ele falou que o ABC é um triângulo retângulo isósceles, eu tenho aqui o seguinte, vamos lá. Que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo. Como é um triângulo retângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então nós temos, já gastei 90, sobrou 90 graus, certo? Para dividir aqui, ó, em dois ângulos iguais, então vai ficar 45 graus para esse cara, 45 graus para esse cara. Com relação aos lados, tá? Já que é um triângulo isósceles, eu já fiz a marcação aqui. Esse lado, ó, tem a mesma medida desse lado. Vou chamar aqui já de x, beleza? E mais um detalhe para a gente fechar aqui, que é o seguinte. Se esse cara é um triângulo retângulo isósceles, você pode pensar nele como a metade de um quadrado, né? A hipotenusa C aqui seria a diagonal desse quadrado. E a gente já está acostumado a calcular a diagonal de um quadrado sabendo a medida do lado, tá? Eu vou fazer a fórmula aqui do lado para a gente poder lembrar. Então, ó, quando nós temos lá um quadrado de lado L, beleza? E eu quero calcular ali a medida da diagonal em função do lado, ou seja, eu quero escrever essa medida vermelha de alguma forma envolvendo L, o que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras, né? Então vai lá, d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Um L ao quadrado mais um L ao quadrado são 2 L's ao quadrado, então a diagonal é raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como eu tenho que resolver esse radical aqui, e o único quadrado perfeito aqui dentro do radical é o L ao quadrado, então ele sai da raiz, então vai ficar L raiz quadrada de 2. Professor, o que isso quer dizer? Que para qualquer quadrado aí, de lado L, a diagonal dele vai medir L raiz de 2. No nosso caso, é um triângulo retângulo isósceles. Então, se o cateto mede x, a hipotenusa vai medir x raiz quadrada de 2, tá bom, pessoal? Eu só coloquei essa situação aqui porque é muito comum de aparecer, tá? Então, eu tenho pouco tempo de aula com vocês aí, né? Mas com a galera lá do terceiro ano, por exemplo, que eu dei aula para eles desde o sexto, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: eu sou um cara péssimo para decorar a fórmula, e é verdade isso, eu tenho muita dificuldade em decorar as fórmulas. Mas as que eu tenho dificuldade de decorar, eu sei provar ela, eu sei chegar nela, construir a fórmula. E as que eu decorei são porque são muito importantes, tá? Porque a gente usa bastante, e essa é uma delas, tá? Então eu sei que, opa, pera lá, tem um quadrado de lado L, então a diagonal é L raiz de 2, tá? Essa daí usa bastante, tá? Professor, o que é importante aí eu saber com relação a triângulos, né? Das fórmulas que a gente costuma achar que são difíceis aí. Tudo que você puder guardar aí de triângulo, retângulo isósceles, de triângulo equilátero, desculpa, é legal você guardar, tá? As relaçõezinhas de triângulos equiláteros são muito utilizadas aí, até porque você consegue trabalhar com hexágonos usando triângulo equilátero. Mas, voltando ao nosso probleminha aqui, deixa eu limpar meu formulário. Posso apagar aqui, pessoal? Pode. É sexta-feira, né? Eu já comecei falando bem rápido, né? Mas é assim mesmo, tocar o barco aí.
Ó, daí aqui já dá para a gente ver qual vai ser o nosso problema, tá? Eu quero saber a medida de PC, beleza? Deixa eu apagar aqui, ó. Quero saber a medida de PC. Eu sei a medida de AC e sei que AP mede 1. Então, posso dizer assim, que PC mede tudo aqui, que é x raiz quadrada de 2 menos 1. Percebe que se eu juntar aqui, olha, esses dois segmentos, AP com PC, eu vou obter o AC. Certinho? Tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó. PC, ó, é igual a AC menos AP. Ou seja, né, PC é igual a x raiz quadrada de 2 menos 1. Pelo menos quem chegar mais tarde aí não vai assustar a hora que ver isso aí. Tá? Bom, agora você tem que pensar o seguinte, beleza, professor, legal, né? Eu sei ali que é um triângulo retângulo isósceles, eu sei que aquele pedacinho AP mede 1, então o PC tem que medir x raiz quadrada de 2 menos 1, mas isso não responde a pergunta, ele quer saber a medida desse cara aí. Então eu vou ter que olhar ali no triângulo se há elementos, né, que permitam que eu calcule esse x, certo? E pessoal, olha só que a gente vai atacar aqui. O triângulo ABP ou APB, tá bom? Tá? Esse triângulo aqui. Então, eu quero que você olhe para ele e veja o seguinte, quais informações eu tenho sobre esse cara? Eu tenho aqui, ó, medida de dois lados, certo? Tem um ângulo interno dele aqui. Com relação aos outros ângulos, não há muita coisa a ser declarada, tá, pessoal? Mas eu tenho aqui um ângulo conhecido e eu quero saber a medida desse lado, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é aplicar a lei dos cossenos, tá? Então, antes da gente... Eu vou colocar aqui, ó, lei dos cossenos. Antes da gente aplicar, tá, essa relação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente olha para um triângulo para aplicá-la, tá? Então você tem lá um triângulo com um ângulo agudo em destaque. Eu vou falar que esse ângulo aqui é o ângulo X, tudo bem? O lado oposto a esse ângulo conhecido aqui eu vou chamar de A, e os lados desse ângulo conhecido eu vou chamar de B e C, tá? Então, quando você for aplicar a lei dos cossenos, você vai fazer o seguinte. Lembra do teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras, ele serve para triângulos como esse, que são triângulos retângulos, tá? Esse cara aqui não é um triângulo retângulo. Professor, se fosse um triângulo retângulo e eu aplicasse a lei dos cossenos, funcionaria? Funcionaria, mas não é o caso nosso aqui, tá bom? Então, você tem o seguinte. Pensa que esse cara aqui pensa que ele é um triângulo retângulo. Se ele fosse um triângulo retângulo, esse ângulo X aqui seria o ângulo reto, que seria o ângulo em destaque. Então a gente começa fazendo o teorema de Pitágoras assim, ó. O lado oposto ao ângulo conhecido, então A ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Certo? Acontece que esse cara não é, né, necessariamente ali um triângulo retângulo. Então eu tenho que esticar ele para a lei dos cossenos. Então como é que eu faço isso? Menos 2BC cosseno do ângulo em destaque, tá? Então, a lei dos cossenos, pessoal, ela vai acrescentar essa parte vermelhinha aqui da minha fórmula, tá? Ao teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, é uma forma também de você guardar essa relação, tá? A demonstração dela não é tão direta assim, básica, né? Mas você tem, se eu não estou enganado, se não tiver nessa apostila 4, tá na anterior, ele tem a demonstração da lei dos cossenos, tá? Mas para a gente aqui, você tem que saber aplicar ela. Tá beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que ela vai funcionar no nosso probleminha ali. O ângulo conhecido aqui, 45 graus. O lado oposto a esse ângulo conhecido, ó, mede 2, então vai ficar assim. 2 ao quadrado, que é igual a soma dos quadrados dos lados do ângulo conhecido. Então, vou pôr x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha, o galo acordou. Menos, vai ficar aqui, menos 2 vezes x vezes 1, cosseno do ângulo formado entre eles. No nosso caso ali, 45 graus. Gente, olha, uma coisa interessante, tá? Para quem resolveu outros probleminhas aí de triângulo, usando lei dos cossenos, você percebeu o seguinte, que quando o x está aqui, e as outras informações são conhecidas, você resolve diretamente ali a questão ali, né? Acha direto o lado. Quando o x é um dos lados do ângulo aqui, no caso,
o que aconteceu, você vai cair numa equação do segundo grau aí completa, né? Então vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, aquela coisa toda, tá? Então vai ser bom para a gente relembrar aí um pouquinho de equação do segundo grau, certo? Então vamos lá. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado mais 1. Aqui, pessoal, olha, menos 2x, certo? Cosseno de 45 graus, vai lá na tabelinha, tá? Deixa eu... Ó, eu sei que vocês não merecem ser do professor cantando, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Aqui é seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, tá? Então você faz aquele esqueminha lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente. Veja só, você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey, tá? Gente, essa tabela você tem que saber, tem que decorar, tá? Se você for resolver aí um problema de concurso público, de vestibular, tá? E for usado um ângulo notável, que são esses caras aqui, não vai ser dado o valor de seno, cosseno e tangente para você. Ah, professor, tem um probleminha lá, o cara colocou um seno de 37 graus. Essa informação vem no enunciado. Agora, 30, 45, 60, esses caras não vêm, tá bom? Bora lá então. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? Pessoal, vai fazendo aí. Só vou dar uma espiada ali no WhatsApp, porque tá faltando muita gente aqui na sala ainda. Pera aí. Deixa eu ver. Se alguém pedindo socorro. Não. Não é o WhatsApp da nossa sala. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. 4 aqui, né? É igual a x quadrado mais 1. Olha só que dá para fazer aqui, ó. Vou cancelar, né? Vou simplificar 2 com 2. Então ficou menos x raiz quadrada de 2. Tudo bem? Vou passar todo mundo aqui para o mesmo membro. Então a gente vai ficar com a equação do segundo grau. X ao quadrado menos x raiz quadrada de 2. O 4 vem para cá, vai ficar menos 4, né? Então 1 menos 4, menos 3. E isso aqui é igual a 0, beleza? Então agora nós temos aí uma equação do segundo grau. Deixa eu dar uma espiada na minha colinha aqui para ver se está tudo ok. Até aqui. Ah, beleza. Está tudo ok até aqui. Gente, eu vou precisar limpar a lousa para fazer... Para dar prosseguimento aí. Mas antes eu gostaria de saber... Deixa eu ver aqui. Aí, pá, que bonito. Aí. Gostaria de saber se tem dúvida aí. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, senhor. Vocês estão acordados? Vocês estão acordados? Então. Acorda. Estamos, senhor. Estamos acordados, senhor. Tá bom. Estamos aqui. Pessoal, se tiver dúvida, tá? Eu tenho que dar umas paradinhas durante o exercício aí. Se tiver dúvida, aproveita para perguntar, tá bom? Posso apagar ali, então? Pode. Então tá, ó, pessoal, eu vou mandar essa equação do segundo grau aqui para cima para a gente resolver ela, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado menos raiz quadrada de 2x. Eu vou pôr o coeficiente na frente que fica mais bonito, tá? Menos 3 igual a 0. Deixa eu limpar aqui. Ah, tá. Outra coisa, tá, pessoal? Ontem eu estava dando aula aqui e eu percebi que eu estava gritando com a turma. Eu tô com o microfone aqui igual o Silvio Santos, tá vendo? Se vocês perceberem que eu tô gritando muito aí, dá um aviso aí, tá? Senão os vizinhos vão achar que eu tô ficando louco aqui também. Ó, primeiro, tá? Nós temos aqui uma equação do segundo grau completa. Professor, o que isso quer dizer? Olha, a equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a 0 com a, b e c pertencente aos reais e o a diferente de 0. Por quê, professor? Porque se o a fosse 0, não seria equação do segundo grau, ok? Bom, dado isso aqui, pessoal, nós temos o seguinte.
Se o A, B e o C forem diferentes de zero, nós temos uma equação de segundo grau completa, tá? E uma forma de você resolver ela é usando aí a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara, a gente determina ali, calcula o determinante, que é o delta, então vai ficar assim. Delta que é igual a B ao quadrado menos 4AC. E para calcular o x ali, a gente vai propriamente para a fórmula de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada desse discriminante delta aí, dividido pelo dobro do A, tá? Então, normalmente, quando é uma equação de segundo grau completa, a fórmula de Bhaskara aí resolve todos os casos, tá? Às vezes a gente usa também a soma e produto, tá? Mas, no caso aqui, como o coeficiente não é um número racional, eu nem sei se é tão simples fazer por soma e produto. Então, eu vou fazer aqui na fórmula de Bhaskara mesmo. Gente, provavelmente vai bater um pouco de sol aqui. Se atrapalhar muito vocês têm que me avisar para eu trocar de lugar para dar aula, tá? Ó, vamos lá. Aqui vai ficar delta é igual a... O A é 1, certo? Deixa eu... Tá. O A é 1, o B é menos raiz quadrada de 2 e o C é menos 3. Então vai ficar assim. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Beleza? Então, delta é igual menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Olha só, quando o expoente é par, tá? O resultado dessa potência vai ser positivo. E raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ficar 2. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, que beleza, né, pessoal? Quando a gente faz por fórmula de Bhaskara, já dá uma espiada no delta, né? E faz uma festa quando esse delta é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É aquele número proveniente de um número ao quadrado. Ou seja, se você tirar a raiz quadrada dele, vai dar um cara inteiro. E raiz quadrada de 14 não é um número inteiro, tá? Então, vamos ter um pouco de cautela aqui. Então, vai ficar x é igual a, na fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta por 2a. Então, vai ficar menos raiz de 2, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de 14, dividido por 2 vezes 1, que é o A ali. Pessoal, tá dando para enxergar aí? Vocês estão enxergando? Sim. Tá batendo muita claridade? Fala aí comigo. Tá enxergando, né? Então, beleza, ó, vamos lá. Ó, vai ficar aqui raiz quadrada de 2 mais ou menos raiz quadrada de 14 dividido por 2, tá? Esse aqui é o valor de x. Uma coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouco o aspecto desse cara... Ah, tá, então peraí, tá faltando uma coisa aqui, tá? Agora que eu tô olhando, ó. Não podia esquecer que essa equação do segundo grau aqui, pessoal, o contexto dela é um triângulo, né? Opa, professor, e daí que é um triângulo? E daí que quando eu achei o x aqui, olha, eu tenho duas soluções. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais. Uma é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 por 2. E a outra, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 14 por 2. O que acontece? Como raiz quadrada de 2 é menor que raiz quadrada de 14, quando eu subtrair eles, vai dar um cara negativo. Isso não presta pra gente, tá? Isso aí, no nosso contexto aqui, que o x é ao lado de um triângulo, tá? Não serve, tem que ser um número positivo. Então, x aqui, ó, vou marcar embaixo, ó. X é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 por 2. Opa, perdi a tela aqui. Espera lá, eu vou ter que arrumar mais espaço aí. Espera aí. A luz é grande, viu, pessoal? Só tem que me ajeitar aqui. Eita. Bom que já acorda a galera aí. Agora vai. Ó, pessoal, aqui a única solução que vai me servir, tá? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 dividido por 2. Beleza?
Então, vamos lá. Então, olha só, deixa eu retomar aqui rapidinho. Deixa eu trocar aqui para falar com vocês rapidinho. Ó, pessoal, vai bater um pouquinho de sol aqui, mas ontem eu marquei e vai ficar cerca de 20 minutos aí. Provavelmente a transição da aula nossa aí já vai ter passado aqui, já vai fazer sombra. Mas é o seguinte, até agora o que a gente fez? Calculou, deixa eu pegar essa câmera e pôr ali também, olha lá. A gente calculou a medida desse x aqui, certo? Professor, beleza, acabou o problema? Não. Agora a gente vai realmente resolver a questão. Por quê? Como eu sei o valor de x, né, que é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 por 2, eu vou vir aqui e vou atacar o PC. Né? O PC, ele mede x raiz de 2 menos 1, certinho? Então eu vou fazer esse cálculo, vou limpar aqui e vou fazer esse cálculo. Eu vou voltar a câmera da lousa. Pessoal, quero perguntar aí, tá tudo tranquilo até aqui? Tem dúvida? Não. Posso apagar? Tranquilo. Ó, gente, deixa eu já avisar uma coisa aqui. Eu sei que vocês acordaram cedo aí e não fizeram isso para assistir 2 vezes essa aula. Acredito eu que seja isso, né? Mas eu tô organizando essas aulas que eu tô dando para vocês aqui no Zoom e vou deixar elas numa playlist lá do YouTube, tá? Que vai ficar só fechada pra gente. Então, depois eu vou mandar na aula de quarta-feira que vem o link dessa playlist. Assim, quem perdeu a aula vai poder rever aí, ver o conteúdo. Se alguém também tiver alguma dificuldade na hora que estiver estudando, vai dar para rever alguma coisa. E se por acaso eu passei rápido por algum conteúdo e não deu tempo de você acompanhar e na hora você não quis perguntar, também vai estar gravado lá, beleza? Então, vou voltar aqui para a lousa e já pergunta aí se eu posso apagar, tá? Pera lá. Ó, posso apagar, pessoal? Pode. Então, vamos lá. Pode. Beleza. Deixa eu marcar aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 dividido por 2. Eu quero calcular o PC. Então, PC é x raiz quadrada de 2 menos 1. Eu vou tentar escrever grande para compensar a claridade, tá? Vocês estão vendo, ó, deixa eu explicar para vocês. Eu estou aqui no norte, o leste está para lá e o sol está no meu olhinho aqui, né? Mas daqui a alguns minutos ele já vai começar a baixar a sombra aqui, aí já dá para fazer. Mas, ó, no caso, pessoal, a medida de PC, então, é x raiz quadrada de 2 menos 1. Como é que a gente vai matar esse probleminha aí? Mole, 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 né? Então vai ficar, ó, PC igual a... Nossa, caminhão da dengue aqui. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 14 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Ó, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Ó, substituir, tá? Eu substituí aquele x aqui que nós obtivemos na equação do segundo grau aqui na expressão do PC. E agora a gente vai para matar a galinha, tá? Como assim, professor? Eu poderia ter fatorado aqui. A galera que já gosta aí de olhar essas expressões e tentar simplificar, tá? Já teria dado uma fatoração aqui, mas eu não fiz assim para fazer um pouco mais passo a passo para vocês aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir esse raiz quadrada de 2, ok? Com isso, pessoal, a gente vai usar aqui uma propriedade dos radicais que diz o seguinte, ó. Se você tem raiz enésima de um cara vezes a raiz enésima de um outro cara, né? Como é um produto de radicais de mesmo índice, você pode simplesmente aí unir eles, né? Então vai ficar assim, raiz enésima de A vezes B, tá? Então eu vou usar esse fato para resolver aqui essa distributiva. Tudo bem? Então, raiz enésima de um número vezes raiz enésima do outro vai dar a raiz enésima do produto desses radicandos aí. Certo? Então vamos lá. Como é que vai ficar na prática aqui para mim então, professor? Vamos lá, ó. PC é igual raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Depois eu resolvo, tá, pessoal? Vamos por aqui, depois a gente faz.
Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 14 é raiz quadrada de 28. Certo? Isso tudo aqui está dividido por 2, menos 1. Ok? Eita! Tá avisando que o tempo vai estourar aqui. Ó, deixa eu ver como é que eu estou ali de espaço. Nossa, gente, eu não estou conseguindo ver a tela aqui. Tá, beleza. Enxerguei ali. Ó, raiz quadrada de 4, pessoal, é 2. Eu vou fazer aqui na frente. Deixa eu trazer um pouco aqui, ó. Opa. Aí. Ó, vamos lá. Raiz quadrada de 4 é 2. Mais raiz quadrada de 28. 28 tem raiz exata, pessoal? Não. Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Vamos decompor o 28. 28 por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, né, já que é primo, 1. Então, fez um casal de 2 aqui, saiu 2, ok? Então, raiz quadrada de 28 vai ficar 2 raiz quadrada de 7. Isso aqui está sendo dividido por 2, deixa eu ver aqui, menos 1. Tá? Agora, pessoal, o que eu posso fazer aqui é simplificar essa fração. Tá vendo que todos os coeficientes aqui são pares? Então, ó, vou dividir por 2 aqui todo mundo, vai ficar 1, 1 e 1. Certo? Então, fazendo essa simplificação, como é que vai ficar essa fração aqui? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo, ó. Tá cabendo ali, tá. Vai ficar 1 mais raiz quadrada de 7, tá? Porque os coeficientes são 1, menos 1. E resolvendo aqui, ó, 1 menos 1, eu tenho 0, certo? 1 menos 1, 0. Ficou quem? Raiz quadrada de 7. Então, com relação à pergunta inicial, né, pessoal? Qual é a medida de PC, tá? Raiz quadrada de 7, ok? Pessoal, olha só, deixa eu parar de falar pessoal e falar direito aqui, né? Já está estourando o tempo dessa aula, tá? E a gente já tem a próxima programada para 7h45. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu já vou cortar essa daqui para dar um tempinho de vocês. Deixa eu ver como é que está o exercício 7. Para já dar tempo de vocês começarem a fazer o exercício 7, tá? Quem está copiando aqui ainda vai copiando. Quem já terminou, eu já vou dar uma dica para você adiantar o expediente aí para ajudar a gente no exercício 7, tá? O 7 está assim. No triângulo ABC, AB é 5, BC é 8, medida do ângulo ABC é 60 graus. Calcule a altura, a bissetriz e a mediana relativas a B no triângulo ABC. Você vai perceber que se você fizer um esboço, você tem um triângulo com dois lados conhecidos, né? Um médio 5, um médio 8, e o ângulo entre eles, 60 graus. O que já dá para você ir fazendo aí antes da gente começar a nossa próxima aula? Tá aplicando a lei dos cossenos para achar o lado que falta, que é o lado, cadê? Ele falou AB e falou BC, então tá faltando o lado AC, tá bom? Então eu vou, olha só, eu vou parar aqui a aula. Vai dar tempo de você tomar uma aguinha, tentar começar a fazer o 7. 7h45 em ponto, eu estou aqui de volta com vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, posso mesmo cortar aqui, porque eu vou apagar a lousa. Alô? Tá bom, então.